Na última semana, um clube de futebol de Pelotas, o Grêmio Esportivo Brasil, ingressou com um pedido de recuperação judicial. E eu confesso que, no primeiro momento, fiquei um pouco instigado. Obviamente que conhecemos a lei falimentar, a Lei 11.101, e sabemos, quem estuda direito societário, empresarial, que há uma restrição já ali no artigo 1º, no sentido de que a recuperação judicial só poderia ser deferida ou seu processamento determinado para sociedades empresárias ou empresários individuais. Esse é o sentido mais restrito. Mas será que o juiz vai ou não mandar processar essa recuperação judicial do Grêmio Esportivo Brasil? O que vocês acham? A resposta, e é por isso que eu vim aqui conversar com vocês, parte exatamente de uma nova regra criada pela lei das SAFs, que são as Sociedades Anônimas de Futebol. Então, essa legislação recente, de 2021, permitiu, através de regras específicas no artigo 13 e 25 do seu texto, que as sociedades civis não empresárias, portanto, que exercem a atividade própria de futebol com caráter de profissionalismo e habitualidade, podem sim requerer a recuperação judicial, mesmo que não tenham feito um registro enquanto empresárias, que essa mesma lei permitiu agora. Se vocês lerem o artigo 971, parágrafo único do Código Civil reformado, então, é possível então que essas agremiações de futebol peçam o registro como empresárias, mesmo sendo associações, por exemplo, né? Isso, inclusive, abro um parênteses, também foi regrado para produtores rurais, que podem fazer essa mesma opção, esse registro nas juntas comerciais, e, portanto, vão ser encarados como sociedades empresárias para todos os fins. Mas o que eu quero dizer é que, sim, é possível agora os clubes de futebol, mesmo organizados como associações sem fins lucrativos, né, que é a grande maioria dos clubes, quase todos que eu conheço, eles podem sim utilizar esse benefício importante da RJ, da recuperação judicial, de modo a organizar o seu endividamento, conseguir um lapso grande de suspensão e apresentar um plano de recuperação ordinarizando os credores categorizados de acordo com seus grupos respectivos e conseguir, por exemplo, prazos alongados, descontos para pagamentos, eventualmente algumas situações de perdão de dívidas, desde que chancelados, aprovados pelos credores desses planos. Ainda a lei trata de possibilidades de alienação, de vender alguns ativos, mesmo que exista dívidas em execução anteriores, afastando fraude de execução, algo nesse tipo. Então a legislação, a Lei 11.101, complementada pela lei da SAF, trouxe essa grande possibilidade. Então, me arrisco a dizer, mesmo que o magistrado responsável pelo caso na comarca de Pelotas, no Rio Grande do Sul, não tenha ainda analisado especificamente essa questão no sentido de se vai ou não deferir o processamento da recuperação judicial, provavelmente, analisando a jurisprudência reiterada de vários tribunais de justiça no Brasil afora, nós vamos ver que o entendimento é sim que essa alteração legislativa foi lícita e que é possível clubes de futebol organizados societariamente como associações possam fazer o pedido e utilizar o sistema de recuperação judicial. O STJ tem algumas decisões isoladas nesse sentido, mas elas convergem para esse entendimento. O que me parece que é claro, porque se nós formos olhar o fundamento da recuperação judicial, que é a manutenção da entidade produtiva, reconhecendo a sua função social, manutenção de empregos, impacto na sua comunidade que está inserida, a empresa, e mutatis mutandis trazermos isso para a realidade dos clubes de futebol, talvez em alguns clubes seja maior ainda do que grandes empresas esse exato impacto social. Imagina, porque aí entram questões históricas, culturais dessas agremiações que se arraigam completamente as localidades onde estão inseridas, se cria todo um cenário de pessoas que economicamente dependem daquela atividade e ainda socialmente também, e alguns emocionalmente, até mais do que deveriam. Mas há um impacto social gigante nessas agremiações, nesses clubes, nesses times aqui do nosso país. Então, portanto, o clube deve organizar o pedido de recuperação judicial, pode, mesmo antes de dar encaminhamento à constituição de uma SAF, que pode se constituir como uma sociedade anônima, que detenha os direitos do exercício da atividade de futebol, não assuma as dívidas da agremiação originária, desde que, obviamente, encaminhe parte da sua receita, do seu faturamento, ao pagamento desse endividamento. Mas isso tudo está regrado na legislação.
Então, me parece que ter criado a SAF sem a possibilidade de RJ para os clubes já existentes seria restringir demais a sua aplicação para esses times novos, que fossem surgir do zero, sem torcida, sem história, porque aí iniciariam como uma sociedade anônima de futebol. Mas a grande maioria dos casos são clubes que estão em dificuldades financeiras que querem se transformar em SAF, ou seja, querem que uma sociedade anônima receba aportes de investidores e exerça a atividade futebolística ao par da existência da agremiação, que normalmente são associações extremamente endividadas. Então, se não houvesse remédio de possibilidade de recuperação judicial, se inviabilizaria a SAF. Então, me parece que esse precedente, esse caso interessante, não tão novidoso assim, porque há casos Brasil afora, no Nordeste, Santa Catarina, Estado de São Paulo, que já tem times fazendo esse pleito de recuperação judicial. Mas esse pedido do Grêmio Esportivo Brasil é um pedido bastante interessante que organiza o clube para poder recuperar suas finanças através de uma recuperação judicial, desde que cumpra os requisitos nesse processo que é longo, moroso e complexo, para permitir que possíveis investidores se interessem pelo ativo do clube, que é exatamente a atividade de futebol conectada com a marca, com a torcida e tudo que isso traz a capacidade de gerar receita para que o time entre num cenário de maior estabilidade, consiga exercer suas atividades, o clube em si, né, e se mantendo financeiramente viável, que é o que se espera. Obviamente que os investidores, inclusive, vão querer ter resultado econômico do que estão fazendo. Há vários exemplos do Brasil afora. Mas, resumindo, creio que o juiz irá mandar processar essa recuperação judicial e eu, sinceramente, torço que tudo dê certo e que o clube Grêmio Esportivo Brasil consiga se recuperar e trazer esse importante precedente para os clubes de futebol, especialmente de cidades do interior que estão em grandes dificuldades. Vocês acham disso? Abração.